Capítulo 16 Templo do Deus do Mar 1. Eu consegui. Alcançando uma conquista incrível. Com base no seu nível de dificuldade, era seguro dizer que ninguém além dele teria sido capaz de receber essa recompensa. Ela exige que se completem várias etapas, superando obstáculos monumentais ao longo do caminho. No entanto, Ulk estava muito à frente de qualquer outro aventureiro. Havia muitos deles observando-o no céu enquanto ele cortava o portão abissal em dois, mas como ele estava bem fora do alcance de qualquer um de seus feitiços ou ataques. Eles eram como um cachorro perseguindo uma galinha apenas para ela voar até o telhado. Agora, muitos deles estariam chegando ao Lago Central, mas ele não sentia nenhuma ameaça agora que tinha o título de governante do Mar Calmo. Se alguma vez uma batalha naval acontecesse, ele estava confiante em sair vitorioso, mesmo que enfrentasse todos os outros jogadores do setor. Ulk olhou para dentro da garrafa de vidro e então a quebrou na cabeça do Kraken. Zangrang. Era um imponente veleiro com um símbolo de caveira em suas velas pretas quadradas, sua proa em forma de cabeça de dragão era feita inteiramente de ossos. Sem mencionar as dezenas de canhões de cada lado. Ele não sabia do que se tratava a maldição, mas estava disposto a tentar. Em todos os aspectos, era um corte acima do galei que ele havia ancorado perto da costa. Ulk jogou o navio miniatura no lago, fazendo o espaço brilhar como se alguém estivesse vendo uma miragem no deserto. Finalmente, o navio abissal retomou seu tamanho original. Shusuke. Enquanto ele navegava o navio pelo lago, ele podia ouvir o barulho da água, pois a velocidade do navio cortaria qualquer onda. Seu casco emitia uma energia escura e ameaçadora enquanto ele corria pela água. Deve ser um navio pirata. Piratas eram ocasionalmente contratados por lordes quando havia lutas a serem travadas no mar ou em estreitos estratégicos. No fim das contas, no entanto, piratas ainda eram fora da lei no mar, e não seriam fáceis de controlar. Ulk usou sua águia de 3 garras para chegar ao convés do navio abissal, e o sujeito estava tremendo fracamente, tentando ganhar alguma simpatia de seu dono cruel. Vá ficar no ninho do corvo. A batalha contra o jovem Kraken tinha sido realmente exaustiva demais. Se não fosse pelo fato de que ele o havia domesticado usando a habilidade do Elixir do Paraíso, ele certamente teria voado no meio da batalha. Era simplesmente impossível domesticar completamente uma criatura dessas com alguns estalos de chicote. Ulk então foi para o convés inferior e seguiu em direção aos aposentos do capitão. Em termos gerais, a fonte da maldição poderia ser encontrada lá. KKK. Ao abrir a porta, uma mesa redonda de madeira e uma cama apareceram. Ulk entrou e pegou o diário do capitão que estava sobre a mesa. Estrondo. A porta foi repentinamente fechada, e uma figura negra apareceu enquanto caminhava em sua direção. Completamente imperturbável, Ulk perguntou. Você é o capitão deste navio? Houve um tempo em que eu era, mas agora sou apenas um fantasma perdido no mar. Piratas tinham uma vida difícil, navegar para encontrar tesouros parecia bom e tudo, mas os mares eram traiçoeiros. Ainda assim, às vezes eles eram ainda menos traiçoeiros do que seus colegas ou subordinados que poderiam apunhalá-lo pelas costas. Conte-me sobre essa maldição que te afligiu. Primeiro, vamos ver se você é digno. Quando o Capitão Fantasma terminou de falar, um cutelo que estava no canto da sala voou para suas mãos. Uma lâmina crescente com uma grande proteção redonda acima do punho. Era uma espada pirata típica. Ulk balançou grandia sem preocupações. Barulho. O som agudo das duas espadas se cruzando ecoou na sala. Sou mais do que qualificado, do meio Kraken. Então era você, eu estava me perguntando por que ele permaneceu tão calmo apesar de ver este navio. O Capitão Fantasma abaixou seu cutelo e começou a contar sua história. Meu nome é Drake. Eu já fui conhecido como um rei pirata e vagava pelos mares sem medo algum. Ulk sentou-se em uma cadeira enquanto ouvia sua história. Drake estava muito interessado em tesouros lendários e, por sorte, obteve um mapa do tesouro de um sítio histórico encontrado no mar. Após muitos anos de busca, ele finalmente localizou este sítio histórico e entrou no Templo Perdido. Infelizmente, isso atraiu a ira do Deus do Mar, que o amaldiçoou por invasão. Ele e sua tripulação foram amaldiçoados a serem apagados para sempre da memória dos outros. Ainda assim, por causa da brilhante carreira e habilidades de Drake, ele e sua tripulação permaneceriam como fantasmas da nave abissal, para obedecer ao seu próximo capitão. Como esperado.
Ele não sabia sobre Drake, mas esperava algumas pistas sobre aquela civilização há muito perdida. Era um lugar que nem mesmo os arqueólogos mais proeminentes de sua época conseguiram localizar, então Wilk teorizou que ele poderia estar localizado no Mar Calmo. Já que você conseguiu derrotar o Kraken, você deve conseguir chegar facilmente ao templo do Deus do Mar. Nas profundezas do templo, em um certo baú de tesouro, o coração de Drake e sua tripulação estava escondido. Somente encontrando-os e esfaqueando cada um deles eles finalmente seriam libertados da maldição do Deus do Mar. Se eu aceitar esse seu pedido, o que receberei em troca? Para tripular adequadamente este navio abissal, você precisa de uma equipe de marinheiros competentes. Nós seríamos de grande valor para você no mar, então, mesmo que você nos libertasse, nós continuaríamos a segui-lo durante sua vida. Além disso, como bônus, posso lhe dizer a localização de alguns tesouros ocultos que eu conheço. Mesmo depois de retornar ao continente ETH, ele não navegaria por um bom tempo. Ainda assim, para sentar-se no trono divino, ele precisaria dos benefícios adicionais daqueles tesouros encontrados no mar. Eu estava planejando visitar de qualquer maneira. Se ele não explorasse o templo agora, não teria outra chance no futuro. O Wilk assentiu. Bom. Você pode reivindicar a propriedade do navio abissal agarrando o leme do navio localizado na ponte acima do convés. Ainda assim, este navio não é capaz de mergulhar debaixo d'água. Drake colocou alguns equipamentos na mesa redonda. Parecia equipamento de mergulho, incluindo assistência respiratória, nadadeiras e máscara de mergulho. Tudo isso foi projetado por ele ao longo de anos de pesquisa. No começo eu usei isso, mas ainda era muito perigoso lá embaixo, então tive que inventar outra coisa. A velocidade de movimento debaixo d'água era muito restrita e, se você levar em consideração o tempo que tinha antes de precisar subir à superfície para respirar, as chances de qualquer exploração ser bem-sucedida eram quase nulas. Por essa razão desenvolvi outra invenção, é uma pena que não tive a oportunidade de revelá-la ao mundo. Drake deixou os aposentos do capitão enquanto guiava o Wilk até sua última invenção. É um submarino. Embora fosse feito de madeira, isso não significava que se devesse subestimá-lo. Neste mundo, madeira de alta qualidade pode ser incrivelmente durável. O Wilk examinou de perto a estrutura do submarino. Havia barbatanas que foram implementadas muito parecidas com as de um peixe, para reduzir qualquer resistência. Um motor foi instalado que poderia ser alimentado por mana, e ele foi até equipado com torpedos para serem usados como armas. Foi o auge da fusão de magia e engenharia. Você frequentou alguma universidade de engenharia ou algo assim? Não tenho ideia do que você está falando, eu simplesmente o projetei. Quanto à produção em si, foi feita por uma equipe de alquimistas e construtores navais. Ele era um homem à frente de seu tempo. O Wilk estava começando a se interessar pelo cara devido aos seus muitos talentos. Na sua vida anterior você era um rei pirata, que tal ser um rei inventor nesta? Isso não parece nada mal. Drake assentiu em resposta, alheio às grandes ambições de Wilk. Depois de reivindicar a propriedade do navio abissal, Wilk usou o submarino para ir direto para o templo. Embora ele tivesse que navegar pela escuridão total do fundo do lago, não era um problema, já que ele ainda tinha a visão noturna adicional da passiva do Black Machete. Além disso, ajudou que ele fosse capaz de comandar qualquer uma das criaturas. É realmente muito profundo. O lago não foi nomeado como um mar sem razão. Antes de ser trazido para a área da floresta primordial, ele quase certamente fazia parte de algum mar. As luzes do submarino iluminariam as diferentes criaturas aquáticas vagando por ali. Quando eles sentiam o Wilk, eles balançavam suas barbatanas e cauda para expressar sua felicidade. Eu poderia usá-los como guardas. Ele só tinha controle sobre qualquer criatura viva e ainda podia encontrar problemas na forma de fantasmas como Drake ou até mesmo um ser conectado ao Deus do Mar. O Wilk pensou sobre qual deles ele deveria usar. O tamanho incrível do Kraken o tornava inadequado para invocação em áreas com espaço limitado. Então um peixe conhecido apareceu. Kelp. Da cintura para cima era um cavalo, mas sua metade inferior era de um peixe, o que o tornava anfíbio. Claro, como não tinha pernas traseiras, sua velocidade de movimento em terra era um pouco patética. Ele domesticou o Kelp e imediatamente o desinvocou. Ele continuou em frente por um bom tempo, até que finalmente conseguiu ver o fundo do lago, cheio de peixes de aparência estranha que estavam correndo para cumprimentá-lo.
O Wilk deu uma olhada no mapa fornecido por Drake, antes de examinar cuidadosamente os arredores. Ele teve que navegar cuidadosamente pelo fundo do mar, já que algumas algas ou pedras inesperadas poderiam causar danos severos à embarcação se ele estivesse desatento. Cheguei. De longe, os restos de uma civilização antiga gradualmente apareceram. Havia colunas e pirâmides impressionantes, assim como uma formação de rochas que lembrava Stonehenge. Seria um verdadeiro deleite para qualquer arqueólogo que quisesse desvendar as muitas verdades históricas que se perderam no tempo, mas o Wilk estava de olho no prêmio. Onde ficaria o templo? Dizia-se que a civilização há muito perdida era uma de cidades-estados, então o templo provavelmente estaria situado em uma colina com vista para a cidade ou talvez até mesmo no coração da cidade. O Wilk continuou a explorar pacientemente as ruínas, mas como parecia levar muito tempo, ele decidiu empregar alguns tubarões para atuarem como batedores. Há tantos destroços. Fosse por causa das águas agitadas ou por outra coisa, os restos de inúmeros navios piratas cobriam todo o chão. Era a ponto de poder ser chamado de cemitério de navios. Enquanto o Wilk observava a paisagem, um dos tubarões fez alguns gestos bruscos, alertando sobre a aproximação de um homem afogado vestido com roupa de marinheiro. Morto-vivo. Sem dúvida era outro ser que havia sido amaldiçoado pelo deus do mar. Quando o Wilk deu a ordem, o tubarão disparou à frente e rasgou seu corpo com seus dentes afiados. Pouco depois de os mortos-vivos terem sido eliminados, outro tubarão retornou e balançou suas barbatanas animadamente, para mostrar que havia encontrado o local desejado. Seguindo sua liderança, o Wilk finalmente chegou ao templo perdido. Colunas de estilo araeu suportavam um grande telhado triangular de pedra. O estilo arquitetônico combinava completamente com o que era conhecido sobre o templo do deus do mar. Você gostaria de entrar no templo perdido? Sim, não. Quando o Wilk selecionou sim, uma luz brilhante envolveu seus arredores. Quando ele abriu os olhos, uma grande sala de pedra apareceu. Havia algas marinhas crescendo ao longo das paredes e era um ambiente muito escuro e úmido. Acho que devo estar lá dentro. Alguns locais históricos teletransportavam você para dentro, como este, mas, na verdade, a maioria era inacessível sem algum método especial de entrada. Até certo ponto, o Criador também estava levando em consideração algumas conveniências para os aventureiros, fazendo com que esse local inicial não ficasse submerso. Não deveria haver ninguém aqui além de mim. Este era um espaço que era compartilhado entre todos os setores, mas ele acreditava fortemente que somente ele tinha a habilidade de chegar lá. Além disso, os jogadores não tinham permissão para machucar uns aos outros nesses tipos de locais. As pessoas não podiam ficar esperando aqui em emboscada, e também quando você sai você fica invulnerável a qualquer ataque por um curto período. A única coisa que eles permitiam era bloquear fisicamente outros de pegar os tesouros usando seu corpo. Era uma tática de grupo suja pensada mais tarde, então a melhor coisa a fazer era priorizar pegar todos os tesouros o mais rápido possível. Que monstros podem existir? Algum ser mutante, meio humano e peixe era o cenário mais provável. O Wilk andou cuidadosamente pela passagem, com sua espada grandia erguida. Não eram apenas monstros, também haveria várias armadilhas das quais ele teria que ter cuidado. Poderia ser uma flecha sendo disparada de repente, ou uma placa de ferro cheia de espinhos caindo do teto. Ainda assim, como ele estava familiarizado com tantas armadilhas, ele conseguiu passar pela passagem sem sofrer muito dano. Ao sair, ele chegou a um grande anfiteatro, apenas para ser saudado por um grupo de monstros marinhos meio humanos feios. Dragão. Todos eles tinham aparências bem diversas, alguns cobertos de escamas e barbatanas como os peixes, outros com conchas duras e garras em forma de pinça, como os crustáceos. Uau! Uau! Os corpos dos dragões foram cortados na cintura com um único golpe de grandia. Sangue verde escuro respingou no chão e nas colunas. A umidade no ar, junto com o sangue e as tripas derramadas no chão, deram origem a um cheiro muito ruim de peixe. O Wilk não conseguiu deixar de franzir a testa enquanto olhava ao redor. Suas prioridades eram encontrar o monstro guardião e a sala do tesouro secreto. Mas ele também tinha que explorar cuidadosamente e descobrir qualquer coisa que esse lugar pudesse esconder, já que ele não conseguiria retornar mais tarde. Devo comer agora? Comer a fruta da árvore do paraíso que Lila lhe dera lhe daria conhecimento completo sobre quaisquer segredos escondidos neste local. Ainda assim, ele não estava disposto a recorrer a isso agora. A fruta era muito valiosa e ainda era provável que ele descobrisse um sítio histórico ainda mais importante no futuro.
Vou tentar resolver isso sozinho. Ele ainda tinha 3 dias que poderia gastar aqui. Ele também poderia escolher convocar seu grupo para ajudá-lo a olhar ao redor, ou até mesmo ir até a superfície para pedir dicas a Drake. Mas ele não parecia se lembrar de muita coisa. Devido ao encontro com o Deus do Mar, a expedição de Drake ao templo havia terminado bem cedo. Uyuki acelerou o passo, esperando que o Deus do Mar não estivesse em lugar nenhum. Um humano realmente pisou aqui, que arrogância! Uyuki virou a cabeça para a fonte da voz. Era um jovem com cabelo azul brilhante e a parte inferior do corpo de um peixe. Ele estava olhando diretamente para o Uyuki. É um prazer finalmente conhecê-lo, eu estava procurando por você. Ele não imaginou que o monstro guardião apareceria de repente diante dele. Talvez fosse porque dessa vez era uma criatura inteligente. Os filhos do Deus do Mar. A maioria deles foi morta ao longo dos anos, mas alguns foram exilados para guardar os templos. Seu nome era Tritão, e ele era bem forte porque era um semideus. Ainda assim, devido ao arranjo do Criador, ele sofreria um debuff considerável. Foi algo que o Uyuki, que havia explorado inúmeros locais históricos, conseguiu perceber rapidamente. Quem é você? Você não pode ser da linhagem real, por causa do seu cabelo preto. Triton perguntou enquanto se aproximava de Uyuki. Havia um canal no chão que lhe permitia se mover apesar da ausência de pernas. Eu sou aquele que será um deus no mar. Que rude, você ao menos sabe quem eu sou. Tritão ficou furioso e disparou várias flechas de gelo em sua direção, mas os ataques foram completamente absorvidos pela rainha fantasma serpente estelar. Você é quem parece não entender a situação. Uyuki exclamou enquanto enviava a magia de Tritão de volta para ele. A água ondulou enquanto os feitiços deslizavam pela superfície. É hora de você aprender uma lição de humildade. As flechas de gelo que foram enviadas de volta atingiram com força o corpo de Tritão. Pensamentos de Plumpcat nota TL. 1. Expressão coreana que significa que é impossível para um cachorro pegar uma galinha, pois ela pode voar para longe a qualquer momento. Basicamente, o cachorro é indefeso e só consegue olhar para o teto, então qualquer ação que ele tome está fadada ao fracasso ou a ficar sempre atrás da dos outros. 2. Basicamente, um estilo de arquitetura que envolve várias colunas, geralmente encontrado em antigas ruínas gregas ou romanas.